na densidade da compactação e, crucialmente, na quantidade de ar que fica retida dentro da matriz de cristais de gelo. A neve, quando utilizada corretamente na construção de abrigos, não funciona como um bloco sólido de gelo, mas sim como uma espuma rígida natural, cheia de microscópicas bolsas de ar que impedem a transferência de calor. Para mergulhar profundamente neste mecanismo, é necessário primeiro desconstruir o conceito de condutividade térmica. O calor move-se naturalmente de áreas de maior temperatura para áreas de menor temperatura, buscando sempre o equilíbrio térmico. No inverno ártico, o corpo humano, ou uma lâmpada de óleo no interior do abrigo, representa a fonte de calor, enquanto o exterior representa o sumidouro de frio. Se as paredes do abrigo fossem feitas de gelo sólido e transparente, como o que se forma na superfície de lagos congelados, a transferência de calor seria relativamente rápida, pois o gelo sólido tem uma condutividade térmica significativamente maior do que a neve fresca ou compactada. O gelo sólido permite que as vibrações moleculares passem de uma molécula para outra com facilidade, transportando a energia térmica do interior para o exterior, o que resultaria num congelamento rápido dos ocupantes. No entanto, a neve utilizada pelos construtores Inuit e pelos habitantes tradicionais da região de Nuuk é selecionada especificamente pela sua capacidade de reter ar. A neve é formada por cristais de gelo hexagonais que agregam uns aos outros. Quando essa neve cai e se acumula no solo, ela não forma imediatamente um bloco maciço. Existe um espaço significativo entre os flocos. À medida que a neve envelhece e é submetida à ação do vento, ocorre um processo de metamorfose. O vento quebra os cristais delicados e compacta-os, eliminando alguns dos espaços maiores, mas mantendo uma porosidade essencial. É neste ponto que a habilidade humana intervém. Os construtores não utilizavam qualquer neve. Eles procuravam especificamente por neve de vento ou neve compactada pelo vento em drifts específicos. Esta neve tinha a densidade ideal. Se fosse demasiado fofa, não teria integridade estrutural para sustentar o peso do teto do abrigo. Se fosse demasiado dura e densa, aproximando-se do gelo puro, perderia as suas propriedades isolantes. O equilíbrio perfeito encontrava-se numa neve que era suficientemente coesa para ser cortada em blocos com uma faca de neve, mas suficientemente porosa para prender o ar. O ar é, na verdade, o verdadeiro isolante neste sistema. O ar parado é um dos melhores isolantes térmicos conhecidos na natureza, muito melhor do que a água ou o gelo. Ao prender o ar dentro da estrutura da neve compactada, os construtores criavam uma parede composta majoritariamente por bolsas de gás estático separadas por finas paredes de gelo. Como o ar não circula dentro desses poros microscópicos, a convecção é eliminada dentro da própria parede. O calor não consegue viajar facilmente através do ar parado por condução, pois as moléculas de gás estão muito distantes umas das outras para transferir energia vibratória eficientemente. Assim, a parede de neve atua como uma barreira complexa que força o calor a percorrer um caminho labiríntico, passando de cristal de gelo para bolsa de ar, depois para outro cristal, perdendo energia em cada transição. Este processo reduz drasticamente o fluxo de calor para o exterior, permitindo que o interior do abrigo mantenha uma temperatura estável, muitas vezes perto do ponto de congelamento da água ou até acima, dependendo da fonte de calor interna, enquanto o exterior permanece hostil. A espessura das paredes também desempenha um papel fundamental neste isolamento térmico. Nos abrigos tradicionais, as paredes não eram finas cascas de neve. Elas podiam ter dezenas de centímetros de espessura, criando uma massa térmica significativa. Esta massa não serve apenas para bloquear o vento, mas também para absorver e libertar calor lentamente. Durante o dia, ou quando a lâmpada de óleo estava acesa, as camadas internas da parede absorviam alguma desse calor, impedindo que a temperatura interna subisse demasiado rápido. E durante a noite, ou quando a fonte de calor diminuía, essa energia armazenada era libertada lentamente para o interior. Este efeito de amortecimento térmico é crucial para a sobrevivência, pois evita flutuações bruscas de temperatura que poderiam ser perigosas para os ocupantes. A neve compactada, portanto, funciona como uma bateria térmica passiva, regulando o microclima interno independentemente das variações violentas do clima exterior. É importante distinguir também entre o gelo e a neve no contexto da construção. Muitas vezes, usa-se o termo iglu que evoca imagens de blocos de gelo, mas tecnicamente são blocos de neve densa. Se um construtor utilizasse blocos de gelo puro retirados de um lago, o abrigo seria extremamente frio.
O gelo tem uma condutividade térmica cerca de 4 vezes maior do que a neve compactada de boa qualidade. Além disso, o gelo é translúcido, o que pode permitir a passagem de radiação, embora no inverno ártico a luz solar seja escassa. A neve, sendo branca e opaca, reflete a radiação térmica interna de volta para o espaço habitável. As superfícies internas do abrigo, quando ligeiramente derretidas pelo calor corporal ou pela lâmpada, formam uma crosta de gelo lisa. Esta crosta é interessante porque, embora o gelo seja condutor, esta camada é muito fina e serve principalmente para selar a porosidade da superfície, impedindo que o ar quente interno penetre na parede e cause descongelamento estrutural. Ela reflete o calor radiante do corpo e da chama de volta para os ocupantes, aumentando a eficiência térmica percebida sem comprometer a integridade isolante da massa de neve por trás dela. O processo de construção em si contribui para a eficácia do isolamento. Os blocos eram cortados em espiral, de modo que as juntas entre os blocos não formassem linhas retas verticais que pudessem criar fissuras contínuas por onde o calor poderia escapar ou o vento poderia entrar. Cada bloco era inclinado para dentro, criando uma estrutura de cúpula autoportante. Esta geometria não é apenas estruturalmente sólida contra o colapso, mas também aerodinâmica. O vento, que é um dos principais fatores de perda de calor através da convecção forçada na superfície externa do abrigo, desliza sobre a superfície curva da cúpula sem criar turbulências significativas que possam arrancar calor da superfície. Se o abrigo tivesse cantos vivos ou paredes planas verticais, o vento criaria zonas de pressão e sucção que acelerariam a transferência de calor. A forma da cúpula minimiza a área de superfície exposta em relação ao volume interno, o que é um princípio básico de eficiência térmica em qualquer construção, reduzindo a área total através da qual o calor pode ser perdido. Além da parede principal, o design do abrigo incluía frequentemente um túnel de entrada baixo e, por vezes, inclinado para baixo. Este túnel é um componente crítico do sistema de isolamento. O ar frio é mais denso do que o ar quente. Ao ter uma entrada que desce abaixo do nível do chão principal do abrigo, cria-se uma armadilha de frio. O ar gelado do exterior, sendo pesado, assenta no fundo do túnel de entrada e não sobe facilmente para a área de estar principal, que está num nível mais elevado. O ar quente, gerado pelos ocupantes, sobe e fica retido na cúpula principal. Esta separação estratificada por densidade impede que o frio exterior entre diretamente no espaço habitável sempre que a porta de pele ou bloco de neve é aberta. Sem este túnel, cada abertura da porta permitiria uma troca massiva de ar, dissipando o calor acumulado em minutos. Com o túnel, o isolamento térmico da estrutura é preservado mesmo durante a ventilação necessária para a respiração e combustão. A seleção do local para a construção também influenciava o isolamento térmico. Os construtores experientes procuravam drifts de neve que tivessem sido formados por ventos consistentes, garantindo uma densidade uniforme em toda a massa de neve. Evitavam áreas onde a neve fosse demasiado recente e fofa, ou áreas onde a neve tivesse derretido e recongelado em camadas de gelo duro. A consistência do material era vital. Se houvesse bolsões de neve fraca na parede, esses pontos tornariam-se pontes térmicas, onde o calor escaparia mais rapidamente, potencialmente levando ao colapso estrutural se o derretimento interno fosse excessivo. A uniformidade da parede garantia que o valor R de isolamento, para usar um termo moderno de construção, fosse consistente em toda a superfície do abrigo. Não havia pontos fracos onde o frio pudesse penetrar preferencialmente. A interação entre a umidade interna e as paredes de neve é outro aspecto complexo do isolamento. A respiração humana e a combustão da lâmpada de óleo geram vapor de água. Num ambiente fechado a menos 50 graus, essa umidade poderia condensar e congelar, criando gelo desconfortável. No entanto, as paredes de neve atuam como um regulador de umidade. A neve é higroscópica até certo ponto. Pode absorver alguma umidade do ar interior. Quando o vapor de água entra em contato com a superfície interna da parede, que está abaixo de zero mas acima da temperatura exterior, ele pode sublimar ou condensar ligeiramente. Com o tempo, isso contribui para a formação da camada de gelo interna mencionada anteriormente. Esta camada sela a parede, tornando-a ainda mais resistente ao vento e impermeável ao ar, melhorando o isolamento ao longo do tempo de ocupação. Um abrigo recém-construído pode ser ligeiramente menos isolante do que um abrigo que foi ocupado por alguns dias, pois a cura da parede interna otimiza a vedação contra infiltrações de ar. A ciência moderna validou estas observações empíricas através de medições precisas.
Estudos termográficos e medições de condutividade térmica em neve ártica confirmam que a neve compactada tem uma condutividade térmica que varia dependendo da densidade, mas que é ordens de magnitude menor do que a do gelo sólido. A densidade ideal para a construção de abrigos situa-se frequentemente entre 300 a 400 kg por metro cúbico. Abaixo disso, a estrutura é fraca; acima disso, o isolamento diminui. Os construtores tradicionais atingiam esta densidade intuitivamente, selecionando a neve certa pelo som que fazia ao ser cortada e pela resistência que oferecia à lâmina. Eles entendiam, sem conhecer as equações da termodinâmica, que a neve devia ser dura o suficiente para suportar o peso, mas leve o suficiente para manter o calor. Este conhecimento transmitido oralmente através de gerações permitiu a sobrevivência em condições que, para equipamentos modernos inadequados, seriam letais. Outro fator a considerar é a proteção contra o vento chill, ou sensação térmica. Mesmo que a temperatura do ar seja de menos 50 graus, o vento pode fazer com que a sensação térmica seja muito pior, acelerando a perda de calor do corpo humano por convecção. O abrigo de neve elimina completamente o vento da equação interna. Dentro das paredes espessas, o ar está estagnado. Não há corrente de ar a remover a camada de ar quente que envolve a pele dos ocupantes. Esta ausência de movimento de ar é tão importante quanto a temperatura absoluta. Um homem dentro de um abrigo de neve a menos 10 graus sem vento está muito mais confortável e seguro do que um homem fora do abrigo a menos 20 graus com vento forte. O isolamento da neve cria um microclima estático onde a perda de calor convectiva é minimizada, permitindo que o calor radiante e condutivo do corpo seja conservado de forma muito mais eficiente. A durabilidade do isolamento também é notável. Diferente de tendas de tecido que podem rasgar ou perder isolamento se molhadas, a neve compactada é robusta. Se uma parte da parede for danificada, pode ser reparada com mais neve. A propriedade de sinterização da neve significa que, com o tempo, os blocos fundem-se uns aos outros nas juntas, criando uma estrutura monolítica que elimina fendas. Esta fusão ocorre devido às diferenças de temperatura e pressão nos pontos de contato entre os blocos. À medida que a estrutura se torna monolítica, a eficiência do isolamento aumenta, pois não há mais juntas por onde o ar possa infiltrar-se. O abrigo torna-se, efetivamente, uma única peça de material isolante esculpido, sem emendas vulneráveis. É crucial também analisar a diferença entre a neve no chão e a neve nas paredes. O chão do abrigo era frequentemente elevado em relação à entrada e coberto com peles de animal, turfa ou ramos de arbustos árticos. Isso adicionava uma camada extra de isolamento na base, impedindo que o frio do solo, que pode ser extremamente baixo no permafrost, conduzisse calor para fora do abrigo através do chão. A neve das paredes lidava com o frio do ar e do vento, enquanto o isolamento do chão lidava com a condução terrestre. Este sistema integrado garantia que o ocupante estivesse isolado em todas as direções. A neve compactada nas paredes era apenas parte de um sistema holístico de gestão térmica, mas era a parte mais volumosa e crítica, protegendo contra a massa de ar gelado que envolvia o abrigo. A capacidade da neve de resistir à transmissão de som também é um indicador da sua densidade e estrutura isolante. Dentro de um abrigo de neve bem construído, o mundo exterior torna-se silencioso. O vento uivante lá fora é abafado pela massa porosa da parede. Este silêncio não é apenas psicológico, é físico. As mesmas bolsas de ar que impedem a passagem de calor também dissipam as ondas sonoras. Esta barreira acústica contribui para o descanso e a conservação de energia dos ocupantes, que não precisam de estar em estado de alerta constante contra os elementos. O isolamento térmico vem acompanhado de um isolamento ambiental completo, criando uma bolha de segurança sensorial e física. Em termos de comparação com materiais de construção modernos, a neve compactada compete favoravelmente com muitos isolantes sintéticos em termos de resistência térmica por espessura, embora exija muito mais volume para atingir o mesmo valor R que a espuma de poliuretano, por exemplo. No entanto, a vantagem da neve é a sua disponibilidade imediata no ambiente onde é necessária. Não requer transporte, não requer energia para a produção e é completamente biodegradável, derretendo na primavera sem deixar rastro. A eficiência energética da construção em si é total, pois o material é colhido no local. Para os povos do Ártico, esta foi a solução tecnológica perfeita para o seu ambiente específico, superando materiais que teriam de ser importados e que poderiam não resistir às mesmas condições extremas de fragilidade ou condensação. A gestão da temperatura interna através do isolamento de neve permitia atividades que seriam impossíveis ao ar livre.
A secagem de roupas molhadas, o preparo de alimentos e o descanso profundo eram possíveis porque o isolamento mantinha a temperatura acima do ponto de congelamento da pele e dos fluidos corporais. Sem esse isolamento, a umidade das roupas congelaria instantaneamente, levando à hipotermia. A parede de neve permitia que a umidade das roupas evaporasse para o ar interior sem congelar imediatamente nas fibras, pois o ar interior era mantido num equilíbrio térmico estável. Isso demonstra que o isolamento não servia apenas para manter o calor, mas para manter um estado físico da matéria, água líquida versus gelo, que era compatível com a vida humana. A variação sazonal da neve também afetava o isolamento. No início do inverno, a neve poderia ser menos densa, exigindo paredes mais espessas. No final do inverno, a neve poderia estar mais compactada e dura, permitindo paredes ligeiramente mais finas com o mesmo isolamento ou abrigos maiores. Os construtores adaptavam a espessura das paredes conforme a qualidade da neve disponível naquele ano específico. Esta adaptabilidade é uma característica-chave do uso da neve como isolante. Não é um material padronizado industrialmente. É um material natural que exige leitura constante das condições ambientais. O isolamento não era estático, era dinâmico, respondendo às mudanças na temperatura exterior e na densidade da neve ao longo dos meses de inverno. A reflexão da radiação infravermelha dentro do abrigo também é potenciada pela superfície interna. Embora a neve seja branca e difusa, a camada de gelo que se forma reflete especificamente o calor radiante dos corpos. O corpo humano emite calor principalmente na faixa do infravermelho. As paredes curvas da cúpula ajudam a focar ou redistribuir essa radiação de volta para o centro do abrigo, evitando pontos frios nos cantos. A geometria, combinada com as propriedades ópticas e térmicas da superfície interna, cria um forno de micro-ondas térmico passivo, onde o calor gerado pelos ocupantes é reciclado dentro do espaço, reduzindo a necessidade de fontes de calor externas intensas. A lâmpada de óleo, por exemplo, não precisava de ser enorme, apenas suficiente para complementar o calor retido pelo isolamento da neve. A resistência da neve à compressão sob cargas térmicas é outro detalhe engenhoso. À medida que o interior aquece, a camada mais interna da parede pode amolecer ligeiramente. No entanto, a massa fria por trás dela mantém a estrutura rígida. Isso cria um gradiente de temperatura dentro da própria parede. A superfície interna pode estar a 0 graus Celsius, enquanto a superfície externa está a menos 50 graus Celsius. No meio da parede, a temperatura varia gradualmente. Este gradiente garante que apenas uma fração mínima da parede está sujeita a potencial derretimento, preservando a integridade estrutural da maior parte da massa isolante. Se a parede fosse fina, o calor penetraria até o exterior, enfraquecendo a estrutura. A espessura garante que o núcleo da parede permaneça frio e duro, atuando como a espinha dorsal estrutural, enquanto a superfície interna atua como revestimento isolante e refletor. Em situações de tempestade extrema, onde a neve exterior se acumula sobre o abrigo, o isolamento é ainda reforçado. Ao contrário de outras estruturas que podem colapsar sob o peso da neve acumulada, o abrigo de neve beneficia disso. A neve extra que cai sobre a cúpula atua como uma camada adicional de isolamento, aumentando a espessura total da barreira térmica. O abrigo torna-se mais quente e seguro quanto mais neve cai sobre ele, desde que a estrutura inicial seja sólida o suficiente para suportar o peso. Esta relação positiva com a adversidade climática é única para este tipo de construção. O inimigo exterior, a neve e o frio, torna-se o aliado que protege o interior, transformando a ameaça ambiental em escudo protetor através da física do isolamento térmico. A ventilação controlada é mantida apesar do isolamento hermético. Um pequeno orifício no topo ou uma folga na entrada permite a troca de ar necessária para evitar a acumulação de monóxido de carbono da lâmpada de óleo. Este orifício é calculado para ser pequeno o suficiente para não criar uma corrente de ar significativa que comprometa o isolamento, mas grande o suficiente para permitir a difusão de gases. O isolamento térmico da parede principal permanece intacto, pois a perda de calor através deste pequeno orifício é mínima comparada com a superfície total das paredes. O equilíbrio entre vedação térmica e necessidade fisiológica de ar fresco é gerido com precisão, demonstrando que o isolamento não significava selamento total, mas sim gestão inteligente dos fluxos de energia e matéria. A longevidade do isolamento depende da manutenção da temperatura interna. Se o abrigo for abandonado e a temperatura interna cair para igualar a externa, a estrutura permanece, mas as propriedades de isolamento ativo cessam até ser reocupado. No entanto,
A neve não degrada rapidamente como materiais orgânicos poderiam. Ela mantém as suas propriedades físicas enquanto a temperatura se mantiver abaixo de zero. Isso significa que um abrigo construído no início do inverno pode permanecer isolante até o degelo da primavera, fornecendo proteção consistente durante meses. A estabilidade química e física da água congelada garante que o isolante não se decompõe, não apodrece e não perde eficiência com o tempo, desde que não haja aquecimento excessivo que cause colapso estrutural. A interação com o solo congelado, o permafrost, também é mitigada pelo isolamento da neve. O ar dentro do abrigo, sendo isolado do exterior, não congela o solo imediatamente abaixo dele com a mesma intensidade que o ar exterior congelaria. Isso cria uma zona de amortecimento no chão. Embora o chão seja frio, não é tão frio quanto o exterior. Combinado com as peles no chão, isso previne que o frio do solo drene o calor dos ocupantes por condução direta. A neve nas paredes é o componente principal, mas o seu efeito estende-se à gestão térmica global do volume ocupado, incluindo a interface com o terreno. O abrigo flutua termicamente sobre o permafrost, isolado por baixo tanto quanto por cima e pelos lados. A cor branca da neve exterior também contribui indiretamente para o isolamento durante os períodos de luz solar, mesmo no inverno ártico onde o sol é baixo. A alta albedo da neve reflete a radiação solar, impedindo que a superfície externa do abrigo aqueça demasiado durante o dia e depois arrefeça rapidamente à noite, o que poderia causar ciclos de expansão e contração térmica que fissurariam o material. Mantendo a superfície externa fria e estável, o gradiente térmico através da parede permanece constante, preservando a integridade do isolamento. Se a parede fosse escura, absorveria calor durante o dia, criando instabilidade no gradiente térmico que poderia comprometer a estrutura interna da neve compactada. A densidade da neve também afeta a velocidade do som e a propagação de vibrações, o que tem implicações na sensação de segurança. Um abrigo que transmite menos vibração do vento exterior parece mais estável. O isolamento térmico está, portanto, ligado ao isolamento vibracional. A massa de neve absorve as vibrações mecânicas do vento, que são uma forma de energia cinética. Ao dissipar essa energia na estrutura porosa da neve, evita-se que ela se transforme em calor indesejado ou em estresse estrutural nas juntas dos